lá, nesse vídeo eu quero explorar as atividades inclusivas de grafomotricidade com o uso de materiais simples. Você poderá desempenhar um papel crucial no apoio às crianças que enfrentam dificuldades na coordenação motora fina e na obtenção de uma escrita legível. Eu sou a Mara Duarte da Costa, eu sou a mentora aqui dentro do Grupo Rema Educação e eu estou aqui acompanhada pelo professor Luiz Paulo, um especialista em educação especial que vai trazer uma vasta experiência para enriquecer a oficina de hoje. Quer ficar por dentro das melhores oficinas para professores do canal do YouTube? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber notificações que sempre vamos compartilhar aqui com novos conteúdos. Então aí, você está preparado? Vamos juntos construir um ambiente educacional mais inclusivo e enriquecedor para todos? E hoje estou aqui para trabalhar com vocês a respeito de como aplicar atividades inclusivas para crianças com dificuldades de leitura, certo? Então a gente vai falar de um tema muito importante, né? Que é o fato de que tipo de atividades são necessárias para incluir dentro desse processo de aprendizagem, né? Tarefas, estratégias para que possa favorecer o ensino, né, a questão da aprendizagem em relação a essas crianças que precisam, né, de um suporte, de um material diferente, pela sua condição de aprender, pelo seu estilo totalmente diferente, né? Então, cada um pela sua especificidade. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho a respeito, né, dessas informações para vocês, como também a gente identificar quais são as dificuldades que levam uma criança a ter uma dificuldade de leitura, que é importante para você, professor, tentar entender, tentar verificar dentro da sua prática, dentro da sua turma, né, essas possibilidades. Então, vamos lá. Então, eu trago para vocês, para a gente começar, a respeito dos sinais que podem sugerir com que as crianças apresentem dificuldades quanto à leitura, né? Então, que tipo de dificuldades são essas? Em que momento a gente poder verificar? Muitas vezes a gente está trabalhando com a criança, a gente está identificando a dificuldade dela, mas a gente não sabe a origem disso. O que aconteceu? O que pode estar acontecendo e que essa criança precisa de um olhar diferenciado frente a esse processo. Então, a gente precisa identificar, a gente precisa também, como profissional, discriminar essas situações, porque diante dessa discriminação, dessa necessidade, dessa avaliação, nós vamos poder ser mais assertivos quando a gente for trabalhar, quando a gente for intervir. Atividades, existem muitas possibilidades, mas qual é aquela atividade específica para aquela determinada criança com aquela determinada dificuldade? Então, a gente precisa entender, né, como que isso acontece, né, como que isso se revela na criança para a gente poder avaliar, certo? Bom, então eu trago algumas questões que são importantes frente ao processo de desenvolvimento, né, todo o processo evolutivo dessa criança frente à aprendizagem, que de certa forma dificulta o fato da questão da leitura, tá? Então, uma das questões importantes aqui é a demora para desenvolver a linguagem, tá? Então, por volta dos 2 anos e meio, a criança deve conseguir falar frases, sentenças curtas. Isso já termos do que é esperado. Uma das questões importantes também para nós, enquanto profissionais, é entender desenvolvimento humano. Se eu vou avaliar leitura, se eu vou avaliar escrita, se eu vou avaliar processos também frente ao desenvolvimento, nós precisamos entender como é o desenvolvimento dessa criança, né? O que é esperado para uma determinada faixa etária. E aí, o que acaba acontecendo também? Às vezes, o fato da gente, o que é esperado de uma determinada faixa etária, às vezes essa criança não teve toda uma base de estímulos condizentes que são necessários para a prontidão para a aprendizagem, para a prontidão para esse processo desse código de leitura. E o que acaba acontecendo? Às vezes, a gente precisa avaliar, identificar essa necessidade. Às vezes não, né?
A gente precisa avaliar e identificar essas necessidades, porque aí vai ficar muito mais fácil da gente poder promover possibilidades de intervenção que vai fazer a diferença no processo de aprendizagem dessa criança. Porque o que acaba acontecendo, né? Isso é muito comum. O fato, muitas vezes, do professor, do profissional, não entender este desenvolvimento, não entender essas dificuldades, vai fazer com que ele não entenda também que tipo de processo é necessário intervir dentro desse processo de ensino. Então, o que vai acontecer? Essa criança começa a ficar com dificuldade, mais dificuldade, na medida que ela vai evoluindo dentro do processo, acaba acontecendo o quê? Ela permanece e vai, né, colhendo várias situações, porque aí na medida que todo o ensino vai se tornando mais complexo, a criança vai tendo mais dificuldades, a complexidade das dificuldades vão aumentando. E aí nós vamos ter resultados que não vão ser favoráveis tanto para o ensino quanto para o processo de aprendizagem dessa criança. E aí entra as questões educacionais, entra as questões emocionais, entra as questões sociais. Vocês entendem, gente? Olha quantos fatores, tá? O fato de essa criança não estar dentro de um processo ou com base de estímulos para o processo de aprendizagem pode acarretar todas essas dificuldades. Problemas com fala. Aos 3 anos, a criança deve conseguir falar bem o suficiente para que os adultos consigam entender a maior parte com facilidade, gente. Chegou aos 3 anos, essa criança ainda não fala ou tem uma dificuldade, né? Ou crianças que também estão falando, mas tem uma dificuldade quanto a elaboração do processo, né, de desempenhar linguagem, né, porque fala é uma coisa, produzir linguagem é outra. Produzir linguagem exige questão cognitiva, exige conhecimento, tá? Então, para isso, a gente precisa também entender estes fatores para poder oportunizar essas possibilidades. Dificuldade para aprender cores, formas, letras e números. A criança está lá na educação infantil, está no processo, daqui a pouquinho ela está apresentando já essas dificuldades. Então, você que é da educação infantil, é muito importante esse processo. Essa criança, como que é o meu planejamento em relação a ela? Como que é o meu trabalho? Quais são os objetivos de ensino em relação ao desenvolvimento dessa criança com essa determinada faixa etária? A gente precisa entender, porque eu tenho que saber o que é esperado em termos de aprendizagem, para que a gente possa favorecer de forma, né, assertiva as necessidades frente às demandas que ela está necessitando, né? Então, o que ela está apresentando, o porquê que isso não está acontecendo. Então, gente, é muito importante a gente identificar essas possibilidades, porque isso vai fazer a diferença lá na frente. Nós temos uma base importante de aprendizagem que envolve toda a demanda sensorial, depois vem uma questão motora por trás disso tudo, e depois ela é cognitiva. Então, nós temos vários fatores anteriores, que é dessa criança até os 3 anos lá, explorar. Ela precisa explorar, ela precisa conhecer, ela precisa experimentar, ela precisa ter situações, né, totalmente, né, efetivas, né, frente a esse desenvolvimento, né? Então, ela tem que estar conhecendo, ela tem que estar explorando. E assim, sucessivamente, as coisas vão acontecendo. Gente, uma criança na educação infantil, bem estimulada, com todos os critérios, sendo bem acompanhada, este olhar bem, claro, objetivo frente ao desenvolvimento dela, essa criança, ela só tem a prosperar. Depois que ela chega no ensino fundamental, as coisas vão acontecer. O que às vezes não acontece é o fato que lá na primeira infância, toda essa dificuldade, quando essa criança está entrando nesse processo, não é feito esse olhar, não tem esse direcionamento. E aí isso começa a complicar, isso começa a ter dificuldades. Tá? Dificuldade, então, para aprender cores, formas e letras, por que ela não está aprendendo? Qual é a dificuldade? Será que é o estilo? É a forma de aprender? Como que isso está acontecendo? A gente precisa avaliar.
dificuldades para rimar palavras, tá? Crianças que têm dificuldades quanto a rimar. Problemas quanto à coordenação motora. Por volta dos 5 anos, olha só o que eu estava falando agora há pouquinho. A criança deve conseguir abotoar roupas, usar uma tesoura para recortar forma de papel, pular, além de conseguir copiar o desenho de um círculo, de um quadrado, de um triângulo. Então, gente, olha que de base é isso, tá? Depois a gente vai ver, já vou deixar um spoiler aqui para vocês, nós vamos ter outra palestra lá, bem interessante, a respeito da grafomotricidade, tá? Que envolve todas essas questões que envolve a questão da pega, né? A pega do lápis, que tipo de atividades são necessárias. E aqui, gente, a criança com 5 anos, ela já tem, depois que ela passou toda essa fase de 3 anos, de explorar, ela lá nos 5 anos, a gente já começa a colocar um pouco mais de estrutura. A gente já vai começar a organizar esse processo para que ela possa dar sequência, tá? Não consegue manter a atenção, entre os 3 e 5 anos, a criança deve conseguir ficar sentada, ouvir uma história curta. Conforme ela for ficando mais velha, né, ela deve aumentar proporcionalmente, né, o tempo de atenção dela, tá? Então, gente, isso é importante. Então, se essa criança é um fator também que impede com que a criança possa desenvolver todo esse processo de leitura, né? Porque ela não canaliza essa atenção. E se eu não estou canalizado com atenção, essa atenção não está favorável àquele determinado estímulo que eu estou exigindo dela e que é necessário, o que acaba acontecendo? Né? Ela não vai se concentrar, ela vai ter dificuldade de manter a atenção, e aqui nós vamos entrar entre as crianças com TDAH, né, as crianças pequenas, que muitas vezes têm essa dificuldade importante. Então, adolescentes também que têm todo esse processo, que dizem, olha, eu não consigo me concentrar, eu não consigo estar atento por muito tempo. Então, lá na educação infantil, no processo já, a gente também tem que verificar essas habilidades. Existem habilidades essenciais para o aprendizado. A imitação, né? A imitação ela é importante, porque através dessa imitação que eu também vou estar aprendendo. A questão da atenção, a questão de estar preparado para aquele determinado estímulo. E muitas vezes o que acaba acontecendo? Essa criança não está preparada. E aí ela vai colhendo o quê? Né? Só insucessos, né, gente? Só dificuldades, dificuldades e dificuldades e mais dificuldades. E aí quando você para avaliar essa criança, que você verifica quantas dificuldades lá atrás poderiam ter sido trabalhadas, poderiam ter sido estimuladas, e essa falta, essa ausência de todo este trabalho vai acarretar dificuldades importantes lá na frente. E para isso, aí nós precisamos fazer uma avaliação, nós precisamos sistematizar esses fatos e identificar as necessidades pelo qual esta criança não está aprendendo. E aí, quando a gente identifica que fatores são esses, fica muito mais fácil, tá, da gente poder intervir de forma mais precisa em relação ao desenvolvimento desse processo de leitura. E aqui nós estamos falando somente da leitura. Né? Então, vejam quantos outros fatores, quanto a questão da escrita, né? Quanto a questão de linguagem, quantas questões são necessárias de base, elementos essenciais que essa criança precisa para um processo de leitura, para um processo de aprendizagem. Isso é essencial. Tá? Então, essa questão da atenção também é um fator. Se você, professor, já está percebendo que aquela criança tem uma dificuldade quanto à atenção, quanto à execução, ao quanto permanecer ali direcionada para a questão do estímulo, é preciso rever. É preciso pedir ajuda, é preciso avaliar essa condição, o porquê que essa criança não está atenta àquele estímulo. O que está acontecendo? Ela está desmotivada? É o estímulo? É o ambiente? É a habilidade dessa criança que não está preparada para isso? Aí nós precisamos ter esta clareza, tá, gente? Isso é essencial para
aqui falar de psicopedagogia, falar de neuropsicopedagogia, né, que são estudos importantes, ciências importantes que vai poder avaliar essa criança, verificar quais são as possibilidades, as dificuldades que ela possui, como também verificar habilidades, né, que essa criança possui para um melhor desenvolvimento, para um melhor encaminhamento, gente. Isso faz a diferença. A partir do momento que nós temos esses fatores organizados, sistematizados, né, entendendo essa lógica toda pelo qual esta criança não está aprendendo, nós temos aí elementos essenciais que vai nos conduzir para uma intervenção, para uma prática que vai ser efetiva, tá? E para isso, a gente precisa conhecer estratégias, para isso nós precisamos conhecer metodologias, para isso a gente precisa entender que forma avaliar essa criança, que forma conduzir esse processo. Isso vai fazer toda a diferença quando eu estou ali de frente com a criança avaliando qual é a perspectiva dessa possibilidade, tá? Então, são fatores aqui que vocês vão estar com esse material, que você tem que estar atento, gente, tem que estar atento para quando exige habilidade de leitura, tá? Então, isso nós temos que estar muito visíveis, muito claro, sempre levando em consideração o que é esperado para essa faixa etária em termos de desenvolvimento, né? Seja na comunicação, motor, acadêmico, o que é esperado, né? E muitas vezes o que acaba acontecendo, né? Que a gente já tem, assim, hoje, infelizmente, crianças que vão aprendendo, que vão se desenvolvendo, mas também nós temos crianças que o fato de não ter essa base, uma estimulação de base importante para que todo esse processo aconteça, ela vai acarretando dificuldades. Aí chega lá no 5º ano, não está alfabetizada, tem dificuldades de raciocínio, tem dificuldades. Gente, mas aí essa criança chegou lá no 5º ano. Lá no 5º ano está sendo exigido outro tipo de habilidade que ela já possui, ela já tem que ter lá o código de leitura, o código de escrita, raciocínio lógico bem desenvolvido, para poder promover estratégias para ela aprender. E aí o que acaba acontecendo? Às vezes ela não tem tudo isso e precisa ser retomado, precisa ser reavaliado, só que ela está numa condição onde a exigência técnica que exige de conhecimento não está favorável ao desenvolvimento dela. Aí começa as dificuldades e elas vão se tornando cada vez mais, né, difíceis também de você poder administrar isso, porque a criança já está aí já tem fatores emocionais, tem fatores comportamentais, aí já entra tudo isso que nós também precisamos avaliar. Então, é necessário que a gente vai avaliar tanto na perspectiva da falta do estímulo, na ausência dele, ou na necessidade que esse estímulo tem, como lá na frente também de verificar essa criança o porquê que ela não está aprendendo, o que está acontecendo que ela não está adquirindo esse processo. Aí nós temos que fazer essas investigações, avaliar atenção, coordenação motora, verificar discriminação visual, né? O tempo de execução na tarefa, o quanto ela permanece atenta, são fatores que são essenciais você, como profissional, conhecer e identificar, ter ali também elementos que vai ajudar você a desenvolver uma prática que você possa observar todas essas questões, tá? Segundo Duque, existem 6 tipos de estratégias ou intervenções de leitura, consideradas relevantes, baseadas em pesquisas, tidas como auxiliares no processo de leitura, tá? Então, vamos verificar. Nós temos a predição, que trata-se de antecipar, prever fatos ou conteúdo do texto, utilizando o conhecimento existente para facilitar a compreensão. Olha que interessante, gente. Isso é muito legal, até mesmo quando você vai aplicar uma prova. Você antecipa o conteúdo, você prepara a criança. Olha, agora nós vamos verificar determinado assunto. É isso que nós vamos falar agora. Você já dá uma
predisposição ali para que essa aprendizagem aconteça. Tu vai dando elementos disparadores que já vai a criança começando a internalizar, começando a perceber que aquele assunto vai ser dito, que aquele assunto vai ser conversado. Então, é um fato. Então, a predição de antecipar, de prever fatos, de antecipar esse conteúdo, favorece com que a criança aprenda. Isso é um fato muito importante para vocês aqui, já dando alguns tipos de estratégias para intervenção de leitura, certo? E isso, gente, automaticamente vai facilitar o quê? A compreensão dessa criança. Por quê? O que a gente chama de conhecimentos prévios. Tá? O que essa criança tem de conhecimentos prévios? O que ela já viu sobre esse assunto? O que ela vai trazer sobre esse assunto? É isso que a gente precisa verificar, entende? Então, aí a gente já consegue ver, a gente já consegue trazer a criança, você de alguma forma, você já motiva ela para esse processo de aprendizagem e as situações começam cada vez mais se tornarem mais claras. Gente, ultimamente está chegando muitos livros, muitos materiais a respeito de estratégias de leitura, de dinâmicas de leitura. Lá na pós, a gente vai estar estudando isso, a gente vai estar verificando também como promover essa avaliação com critérios, que tipo de materiais, que tipo de testes que a gente avalia para poder dar um norte para você em termos do desenvolvimento dessa criança. Tá? Lá, a gente, dentro da pós, a gente vai estar verificando também quais são as estratégias, mais para que a gente possa estar trabalhando, e você tendo essa clareza, assim como algumas que eu já estou falando aqui para vocês, tá bom? Pensar em voz alta, o leitor verbaliza o seu pensamento enquanto lê. Também é interessante fazer essa leitura, ler em voz alta, promover essa forma, né? Fazer dinâmicas que dê esse acesso para que a criança, aquilo que ela está lendo, né, ver se ela está compreendendo. Gente, é muito comum até a criança aqui, quando a gente fala de atividades inclusivas, eu vou dar um exemplo da criança com autismo, né? A criança com autismo, ela aprende a ler, tá? Ela aprende a ler, só que ela não decodifica todo aquele processo. Então, você pede, ela lê, assim, não, ela está lendo, tá? Mas ler é uma coisa, compreender é outra. São coisas totalmente diferentes. Eu posso ler e não compreender nada. Né? Então, aí que precisa todo esse entendimento, essa compreensão de saber se realmente aquilo que ela está lendo, ela está compreendendo. Então, não basta somente ter essa essência de um processo de alfabetização. Aí entra a questão do letramento também, dessa criança estar letrada, né? Estar compreendendo aquilo que ela está fazendo. Isso é importante, não basta só ensinar todo esse código de leitura escrita, promover estratégias, se a habilidade que exige isso, essa criança de alguma forma não está atingindo. E aí nós precisamos, né, olhar para nós, olhar para a nossa intervenção e tentar identificar o porquê que está acontecendo isso. Está faltando estratégias? Está faltando o quê? Qual é o elemento que faz com que isso proporcione essa possibilidade, tá? Estrutura do texto. Analisar a estrutura do texto, auxiliando os alunos a aprenderem a usar características do texto, como cenário, problema, meta, ação, resultados, resolução e tema, como procedimento para auxiliar na compreensão e na recordação do conteúdo, assim como você também possibilitar estratégias de ensino para a criança aprender, para poder estudar. Também é outro fator importante. Então, só olha aqui, gente, é importante, você dá um texto, você dá essa possibilidade, o que a gente pode colocar lá? Um checklist, cenário. O que você está vendo no cenário? Né? Qual que é o problema? Qual é a situação do problema? Qual é a meta? O que é a meta em relação a esse texto? Quais as ações que estão acontecendo? Eles estão brigando, eles estão conversando, eles estão na escola, tá? Quais são as características desses personagens? Quais são as características dessa história? Aonde que ela acontece? Qual é o tempo? Quais são os personagens que estão envolvidos? Tudo isso eu já posso olhar o texto,
tirar essas informações, depois volto no texto, faço a leitura e as coisas começam a ter mais sentido, porque ela já pesquisou, ela já observou, ela já fez essa análise, assim como você também, que está ensinando todo esse processo, e chega a criança, no momento dessa intervenção, de você fazer essa análise, dessa criança usar funções, né, executivas importantes, como análise e síntese, de entender, ler, entender aquilo que está fazendo, o porquê daquilo, não ser somente uma transmissão de estímulo e resposta, sabe, gente, mas compreender, e essa compreensão levar a possibilidade de essa criança fazer uma crítica, de ter uma crítica a respeito daquilo, o que ela acha, o que ela gosta, né? Qual é a opinião dela frente a esse processo, tá? Nós temos que investir nessas possibilidades. Representação visual do texto, gente, importantíssima. Crianças com deficiência, crianças que precisam de um ensino estruturado, que precisam de todo um processo, a primeira etapa de um processo de leitura, de interpretação, é através da imagem. Eu poder mostrar a imagem, eu poder essa criança visualizar o que está acontecendo, trabalhar com miniatura, tá? Criar as situações como acontece, para ela identificar no desenho, na massinha. Então, tudo isso são representações visuais daquele texto que eu estou vendo, ou que leram para mim, ou que eu vi no livro, e que a criança conta, né? Então, a criança pequena também, quando ela não tem nem o código de leitura, e a gente já começa a apresentar o livro para ela. Gente, hoje nós temos o livro até o bebê, o livro de banho, que a criança vai olhando a imagem, ela olha o que é o cavalo, a girafa, a criança já vai tendo essa noção, ela já vai tendo esses princípios básicos ali, importante, que é a discriminação, a atenção, né, a memória, o que ela viu, o que ela conversou, são elementos essenciais para que toda essa leitura, esse entendimento, essa compreensão aconteça, tá? Então, isso é essencial aqui, gente. Trabalhar essa imagem mental do conteúdo vai favorecer de forma muito precisa a compreensão dessa criança, vai ser mais rápido. Se a gente pode facilitar esses processos, né, e fazer com que essa criança aprenda, por que a gente não vai utilizar? Por que a gente não vai conhecer essas estratégias, que muitas delas são práticas baseadas em evidência nesses processos, que trazem todo o conhecimento, que vai proporcionar com que essa criança possa generalizar aquilo que ela está aprendendo? É essencial, gente. É essencial a gente conhecer, é essencial a gente saber, é essencial a gente praticar essas possibilidades e ver a diferença no desenvolvimento das nossas crianças, tá? Então, atividade, resumo, então, atividade facilita a compreensão, tá, global do texto, pois implica na seleção de destaque das informações mais relevantes, tá? E contidas no texto. Gente, outra questão importante também aqui, os resumos, tá? Que tipo de resumo eu vou fazer? Eu posso fazer um resumo mais estruturado, colocar dica, estruturar para essa criança o que eu quero saber? Sim. Eu posso colocar lá, começo da história, onde que começa? A criança olha no texto, identifica e escreve, né? Ou ela já decodifica essa leitura para a gente, né? Então, você não tem como não falar da escrita aqui também, né? Por mais que a gente esteja fazendo toda essa leitura, de todo esse entendimento, é necessário também verificar o que está contido nesse texto, quais são os elementos, né? A criança pequena, quando você está mostrando a imagem, ela não lê e ela olha o texto, o livrinho, e ela conta a história para você. Tem crianças que o pai conta a história, a professora conta, ela pega o livro e ela conta igualzinha. Olha a capacidade de memória dessa criança, gente, né? De poder fazer isso, tá? Então, resumo é uma estratégia também importante. Questionamento. Auxilia no entendimento do conteúdo da leitura, uma vez que permite o leitor refletir sobre ele.
Pesquisas indicam também que a compreensão global da leitura é melhor quando os alunos aprendem a elaborar questões sobre o texto. Olha que interessante, gente, tá? A compreensão global. O que aquela informação daquele texto está trazendo para nós? Qual é o objetivo daquilo, tá? Então, isso também são de trabalhar questionamentos a respeito daquilo, de aprofundar. Muitas vezes você está aprofundando aquelas informações e elas começam a ter mais sentido, a criança vai fazendo, né, esses links com outras situações e isso favorece demais a compreensão, demais toda essa questão da análise. Que quando vê tudo, essa criança está sendo proporcionada a um processo de alfabetização, tudo vai se tornar muito mais fácil, tudo muito mais rápido, tá? Porque ela já vai estar mais preparada, tá? Tá com as funções, né, todas executivas muito bem direcionadas, memória, atenção, né? Então são fatos, né, importantes para a gente poder promover esse processo. Bom, diante disso, gente, ali a gente podia aprofundar isso, vai aprofundar lá na pós, tá? A gente vai trabalhar sobre essas questões de dificuldades dentro da psicopedagogia, dentro da neuropsicopedagogia, como avaliar esses processos, de como, que tipos de testes materiais a gente aplicar nessa criança e como aplicar e o porquê aplicar. Tudo isso a gente vai estar vendo e vai estar aprofundando lá, tá? É um assunto que eu gosto muito de falar, né? E saber, gente, olha, uma coisa que eu digo para vocês, a partir do momento, quando a gente tem essas ferramentas, quando a gente tem este conhecimento, tudo começa a fazer mais sentido, as possibilidades nossas de intervenção se tornam cada vez mais efetivas, ao ponto de você identificar rapidamente a necessidade pela qual aquela criança está precisando, o que está sentindo, que frente, porque também nós temos, além das questões educacionais, quando essa criança tem uma dificuldade, nós não podemos esquecer que muitos, esses fatores, um dos fatores também que pode acarretar uma dificuldade, né, quanto a esse processo é emocional, essa criança não se sente preparada, se sente incapaz de realizar, às vezes não tem habilidades suficientes para aquele determinado estímulo que está sendo ofertado, e isso pode gerar várias situações. E aí a gente precisa identificar, né? Como eu digo, né? Precisamos limpar a área, precisamos identificar o que é educacional, o que é falta de estímulo, o que é emocional aqui, o que é falta de quem está deixando de dar alguma coisa, né? Então, a gente precisa entender tudo isso. Bom, gente, aqui eu trago para vocês, tá, alguns exemplos de modelos de atividades para a gente poder trabalhar dentro dessa perspectiva da leitura, dentro, né, da possibilidade inclusiva, dessas crianças que necessitam mais de um ensino estruturado, né, de uma estrutura, de uma sistematização frente à aprendizagem da leitura. Então, eu trago aqui alguns elementos para que a gente possa trabalhar e direcionar de forma efetiva o nosso trabalho, tá? Então, isso, gente, é essencial, que aqui são apenas algumas ideias, algumas sugestões para vocês, para que a gente possa trabalhar, tá? Então, ali, ó, qual letra que começa o meu nome, né? O nome, então, abelha, né? Então, A. Então, para a criança já começar a fazer essa associação, tanto do som, tá, da imagem, da discriminação da letra, olha quantos fatores isso está direcionando, acontecendo, tá? Ali nós também temos um material mais estruturado para um processo de alfabetização, onde coloca a consoante, a criança vai fazendo a relação com a vogal, com a imagem, com a palavra. Você pode também estar trabalhando com esses materiais, alternando isso, né, colocando outros nomes, outras palavras, né, para também generalizar essas possibilidades quanto a esse processo de leitura. Flashcards também, né? Flashcards, a gente é muito interessante quando a gente trabalha com crianças, né, dentro dessa perspectiva inclusiva,
Os flashcards também muito utilizados, gente, né? Esses flashcards a gente organiza de acordo com temas, de acordo com os objetivos, de acordo com as estruturas que aquela criança necessita, e vai favorecer também uma possibilidade de trabalhar essa leitura, né? Então, ali, mala, a criança já tem a sílaba, ali nós temos uma pista visual, tá? Suportes visuais são práticas baseadas em evidência, tá? Dentro do processo que traz com que, dentro dessa possibilidade de ensino, de alfabetização, um ensino sem erro, aqui falando para as crianças com autismo também, né, para crianças que têm uma deficiência intelectual importante, para poder favorecer, dando a pista, dando a dica, tá? Para aprender. Ali nós temos também as miniaturas. Eu gosto muito disso, gente, de você ter miniaturas da caixa de areia, lá dentro da da psicopedagogia, a gente vai poder trabalhar muito sobre isso. Que tipo de estratégia é essa da caixa de areia? Que tipo de elemento de intervenção é esse? É importante para a gente poder trabalhar. Existe toda uma técnica por trás disso, como também existe possibilidades dentro da minha perspectiva, trazer esse cenário para essa criança, né? Trazer miniaturas, trabalhar com ela, criar a história de uma maneira brincando, trazendo essa possibilidade. Depois eu vou faço a leitura, depois dessa leitura de tudo isso, né, organizado, eu levo para a escrita, né? Então, isso, assim, sucessivamente, gente, é muito interessante, porque a criança aprende brincando, tá? Ela se apropria cada vez mais dessas possibilidades, principalmente, tá? Quando ela está sendo entendida, quando ela está sendo compreendida de acordo com o estilo dela aprender. E aqui, quando se trata de crianças com a possibilidade inclusiva, a gente precisa entender de forma que essa criança aprende, tá? Que forma como essa criança se apropria das informações, do estímulo, quanto tempo, o tempo de execução, tudo isso favorece. Ó, aqui nós temos outras atividades, quando você está trabalhando, né, todo esse processo silábico também, dessa junção, para ela começar a entender o som dessas palavras, dessa junção. Ali, quando já tem a palavra, de fazer a referência junto com o visual, porque isso também proporciona, né, vocabulário, isso traz essa possibilidade, tá? Olha que legal, gente, uma das coisas que está acontecendo muito, né, uma febre agora, que é os POPTs, né? Então, olha só que dicas para fazer trabalho com POPTs, né? Você coloca as letras, tem as palavrinhas, você pode alternar isso, a criança lá, decodificar. Número 1, o que quer dizer? Né? E ela tem que montar essa palavra, né? Então, tem que verificar todas essas possibilidades ali, boneca, né? Então ela começa a identificar, começa a fazer uma análise diante dessa perspectiva. Então não é simplesmente uma reprodução, não é simplesmente só uma sistematização por sistematizar aquele ensino, mas sim também de promover esse entendimento, esse olhar, né, frente à atividade, né, da criança também identificar essas possibilidades. O POPT da leitura, olha que interessante, para a gente criar essas possibilidades, né? Gente, ditado também é outra questão importante. Só para vocês terem uma ideia, ditado, existe uma infinidade, tá, de estratégias, de forma de você trabalhar o ditado de palavras, né, ditado dessas palavras que eu posso trabalhar com a palavra e a criança pegar, ela informar, ou quando ela não sabe a palavra, trabalhar a discriminação dessa imagem, fazer essa associação também. Eu posso colocar a palavra junto com a imagem e a criança vai fazendo associação depois com a palavra. Então, são várias atividades que a gente pode estar, não é simplesmente reproduzir, tá, gente? A gente também tem que canalizar isso. Nós também precisamos entender de que forma essa atividade vai ser apropriada para aquela determinada criança, tá? Dentro de todas essas possibilidades.
Qual foi o estímulo que mais essa criança se identificou? O que mais ela se divertiu ali aprendendo? Isso também é importante que a gente leve em consideração, tá? As crianças, quando estão aprendendo, gente, ó, as leituras, lembra, com o processo de legenda, com estrutura, tem as cores lá, a criança tem que fazer isso. Aqui eu já estou trabalhando a atenção para crianças que necessitam canalizar a atenção dentro de um processo inclusivo, de uma criança que necessita desse fator. Eu também posso e devo favorecer atividades que, ao mesmo tempo, favoreçam esse ensino desse processo de leitura, mas como também canalizar a atenção dela, ou proporcionar o raciocínio diante disso também. Então, essa aqui, gente, é uma atividade que tem leitura, tem raciocínio, tem atenção, tem vários elementos importantes para a condição, né, de elementos básicos para a leitura, para um processo de aprendizagem, tá? De alfabetização também. Aqui, ó, símbolos, outro modelo de atividade também, que você pode ir lá com símbolos, a criança tem que olhar lá, discriminar visualmente, né? Alternar a atenção, né? Então, isso ela tem que fazer essa alternação entre a letra, o símbolo, decodificar. Ali, quando você coloca a imagem, né, a criança, o sol, ela já pensa no sol e como que acontece isso, tá? Aqui, aí, se vocês perceberem, já está vindo eu vou aumentando aí a complexidade, né, gente? Lá, quando começa já com pequenos textos, tá? E aí já tem ali, eu quero exigir. Outra coisa importante, se eu quero trabalhar habilidade de leitura, eu vou trabalhar habilidade de leitura naquela atividade. Então, ali, ó, o sapo sabino. Então, eu vou ler o texto, eu vou ler a pergunta, eu vou responder através da pergunta. Então, exatamente atividades que envolvem, até o 3, leitura. Depois vem uma atividade de escrita lá, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, para que promova esse entendimento, gente. Então, senão, o que acaba acontecendo? Fica um ensino muito fragmentado. Eu ensino a leitura e já vou direto para a escrita. Escrita, e não se proporciona. Uma das coisas hoje que acontece é o fato de ficarem fazendo essas crianças copiar por copiar. Né? Então fica aquela cópia, não que a cópia não seja importante, gente, ela é fundamental, só que assim, a criança entrar das 7 até meio-dia, cada disciplina que ela muda, ela fica copiando, isso não vai, ela está simplesmente reproduzindo, tá? Ela não está aprendendo ali, então ela tá, e chega uma hora que ela cansa de escrever. Quantas crianças que eu atendo, gente, né, em consultório, que ela disse, eu não aguento mais copiar, tio. Não aguento mais copiar, tio Luiz. Cópia. E não se está se trabalhando o processo. Eu tenho que entender em que momento e que objetivo estou querendo exigir. Quando que é a leitura? Quando que é a escrita? Então, vamos fazer uma escrita diferente, vamos fazer uma escrita com desafio, mas proporcionar também a leitura. Nós precisamos entender e compreender essas possibilidades, gente, para favorecer de forma clara e objetiva qual a necessidade dessa criança, tá? Então, olha só, aqui deixa eu falar para vocês. Ali na outra atividade tem o texto, ó, já tem escrita. Vocês estão percebendo? De um lado, está exigindo mais habilidade de leitura. Do outro, exige a leitura, mas está exigindo também muito mais da escrita. Então, isso que é importante nós entendermos. Porque senão a criança fica reproduzindo tudo na escrita e se esquece que precisa trabalhar a leitura. São habilidades, né? Tanto o código de leitura quanto o código de escrita são códigos essenciais para o processo de ensino, para o processo de alfabetização, né? Para essa criança generalizar todo o conhecimento, porém, elas precisam ser trabalhadas. São habilidades que elas se sobrepõem, mas precisam ser trabalhadas, né? A exigência desse ensino, ela é diferenciada e nós precisamos promover essas possibilidades. Outra aqui, gente, quando as crianças, tá? Nós temos crianças com dificuldade quanto à alfabetização, a criança surda, quando a gente utiliza também
o método das boquinhas aqui. Olha quantas atividades para a criança aprender a fazer também, né? Todo o movimento para poder trabalhar essa fala, para ela produzir linguagem. Quantas atividades, ó, já são organizadas para que essa criança também possa aprender. Ah, professor Luiz, isso aqui é para todo mundo? Não, eu tenho que ver de acordo com a necessidade. Lá na pós você vai aprender, você vai aprender a avaliar essas crianças e você vai verificar de que forma, o que seria mais adequado para essa criança para aprender. Aí a gente vai trabalhando dentro dessa perspectiva. Gente, esse tipo de material eu gosto muito, tanto que eu deixei ele no slide maior aqui para vocês, tá? Dados, trabalhar imagem versus palavra. Tem crianças que aprendem pela palavra, gente. Tá? E às vezes ela não consegue fazer essa separação. Então a gente também tem que entender e avaliar que forma que essa criança está aprendendo. Então ela aprende por palavras-chave, que a maioria das nossas crianças também, com inclusão, a gente vai estar trabalhando essa imagem, a gente vai estar trabalhando essa palavra. Existem métodos também de processos de alfabetização, mas a gente também tem que identificar e criar essas possibilidades. Então aqui, trabalhar lince, trabalhar quebra-cabeça. Então, você trabalhar através desses jogos, dominó, né, dominó de imagens com palavras, trabalhar dentro dessa perspectiva para favorecer possibilidades dessa criança de uma interação e que promova, né, essas possibilidades. Olha aí o dominó, gente, que interessante, porque a criança vai olhar pela imagem, tá, mas como que organiza isso, né? Então, aí qual o critério? A imagem é igual, mas o critério é a sílaba, dela identificar essa sílaba, de fazer a relação com o som. Olha outra aqui também que eu acho que gosto muito dessa atividade, né? Sapo, e a criança já começa a fazer esse entendimento de une pelo visual, mas paralelamente eu já dou aquela informação ali para que ela possa favorecendo. Outra, gente, também quando a criança tem uma dificuldade na escrita, eu estou exigindo a leitura, que é o nosso tema de hoje aqui. Então, lá eu tenho o gato e a criança tem que circular a palavra gato. Então, ela vai fazendo esse direcionamento, tá? Então, isso também vai favorecendo ela. Monte palavra, dado, e a criança tem que tanto decodificar todo esse, né? O dá, o que é o dá e o do, e aí a criança pega, ela pode recortar e colar, ela pode escrever. Então, gente, aí que entra aquela questão, né? Se eu quero exigir a escrita, eu posso solicitar que essa atividade, aqui, essa número 2 aqui, monte a palavra, que ela faça a escrita. Se eu quero que exigir a leitura, eu posso tirar essa possibilidade e exigir apenas a leitura, identificar ali as sílabas e dar para ela fazer essa colagem ali, entende? Então, é importante. E aí eu digo para você, professor, vamos refletir. Quanto na sua prática você está trabalhando com a leitura? Quais, se você tivesse que listar hoje, quantas atividades você faz de leitura para a sua turma? Na sua intervenção lá dentro do seu consultório, quantas? Você estaria mais de 10? Quais são as possibilidades que hoje você pensa? É importante a gente refletir sobre isso, tá? Porque muitas vezes o que acaba acontecendo? Estou exigindo a leitura, mas a habilidade de escrita principal, tá? E não se está se favorecendo esse processo, não está se respeitando a etapa desse processo de leitura, que é maravilhoso e que ele é primordial, ele antecipa esse código de escrita. A escrita nada mais é a etapa consolidada de uma leitura, né? Então a gente precisa entender, gente, que é necessário a gente trabalhar com essas possibilidades. Ó, vai se tornando mais complexo, gente. Aí depois tem uma imagem, a gente já começa a relacionar a frase com a imagem, jogos, onde a gente vai oportunizando, tá? Olha lá que legal, leitura, olha outras atividades, um nível mais complexo. A criança tem a pergunta e ela vai relacionar o número com a imagem. Ela decodificar isso, olhar a imagem e ler, fazer essa conexão, tá? Ali, definição.
É um eletrodoméstico, usa para cortar, o que que é? Então, eu estou trabalhando uma definição e não tem a resposta correta, mas eu tenho a imagem como apoio. São atividades que favorecem. Olha lá, leia o texto, preenche o texto, responde e depois ali coloca, onde você vai trabalhando o conteúdo, tá? Olhar imagem, gente, isso aqui é extremamente interessante. Olhar a imagem, você tem que responder o que é verdadeiro, o que é falso naquela imagem. Então, você pode montar essas atividades, criar para conteúdo, para organizar o ensino de conteúdos também, para a criança decodificar isso, tá? Gente, outras estratégias importantes para cá. Reconhecer o tempo de atenção da criança e não ir além dele. Também é importante, eu tenho que respeitar o tempo dessa criança. Não é o estímulo, mas sim respeitar o tempo dela de execução. Porque muitas vezes eu estou exigindo algo a mais dela e que ela não está sendo favorável. Ela não vai acontecer, ela tem tempo de atenção curto, então eu tenho que trabalhar com essa atenção. Procurar compreender o tipo de assunto que desperta a curiosidade da criança, escolher um material de leitura. Gente, caixinhas, eu faço caixinhas de leitura, de imagem, de palavras, de frases, de texto, tá? Estimular a interação da criança com o livro, perguntando sobre o que se trata a história. Isso pode ser feito depois que você ler a resenha, ler a história, tá? Abrir o espaço para deduções. E se tivesse acontecido isso, o que aconteceria? O que agora vai acontecer? Como será que vai acabar isso? Nossa, acabou dessa forma. Nossa, mas eu queria tanto que acabasse desse jeito. Vamos criar um final para essa história? Vamos lá, fala para mim. Vamos criar e eu registro para você. E aí você está trabalhando a análise, a síntese, a percepção, a atenção, né? Toda essa contextualização daquele texto. Permitir que a criança leia com ou para você, quando já conhece bem a história, apoiada pela memória, gente, de toda a parte visual, tá? Favorecer com que isso aconteça. Ajuda a criança a entender a melhor. Eu não fico dizendo, não, você não está lendo. Gente, a criança não está lendo, é pequena, mas ela está lendo a imagem, sim. Ela está fazendo a leitura, e dentro da faixa etária dela, a forma de ler o mundo, de codificar aquilo é através da imagem, então ela está lendo sim, tá? Então isso a gente precisa possibilitar. Manipular livros, gente, diversos, maiores, pequenos, com interação, hoje está vindo diversos livros com interação, tá? Que a criança vai interagindo com os livros, é fantástico essas possibilidades, tem várias determinadas faixas etárias, para criança, infanto-juvenil, adolescente, tem várias situações assim. Construir livro de categorias, com figuras, com fotografias, sou fã disso, gente, tá? Construir o livro com a criança, falar sobre as categorias, tudo que ela está aprendendo, fazer essa associação com fotografia, cuidar com o uso da linguagem infantilizada, né? Então, a gente tem que cuidar isso também, não estar estimulando isso. Quando a criança oralizar, treinar o uso de frases simples, tá? Frases simples, na medida que ela dá, depois nós vamos dando a complexidade disso também. Ampliar o vocabulário, oferecer objetivo novo, nomear, dizer a função, dizer se já utilizou, quais são as possibilidades da gente poder utilizar esse material. Aí, jogos, gente, hoje tem uma infinidade de jogos, palavras cruzadas, vários tipos de jogos, igual aqueles que eu mostrei para vocês anteriormente também, tá? Que a gente pode fazer, pode criar com a criança e além também de confeccionar tudo isso, a criança levar para casa, levar esse conhecimento para casa, brincar com o pai, com a mãe, tornar esse ensino com a propriedade da história dela, né? Tornar interessante, tá, gente? Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais?
Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!